Jesus confrontando os judeus. E aí ele fala um versículo que a gente costuma falar muito ele, né? Por isso que a Freira falou aqui na hora da oração, que é o Evangelho de João, capítulo 38, capítulo 8, versículo 30 e... Vamos pegar aqui o versículo 31. Não é bem o que eu quero não, mas a gente pega o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Eu vou falar um pouco do que está escrito. A história bem conhecida nossa, quando o povo de Israel vivia ali no Egito, a maioria não tinha consciência que era escravo. A maioria não tinha consciência de que era escravo. Algumas pessoas conseguem ter a compreensão de que ela é escrava, e uma boa parte que ainda alcançando a compreensão, ainda fica presa no comodismo. E eles estavam ali muito sem ter a noção de que eles eram escravos. E Deus, Ele fala para o povo: eu vou passar e vou ferir a todos, mas aquele que tiver o sangue de um cordeiro, cada família vai matar o cordeiro que tiver o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais da porta, esse eu vou poupar. E o povo matou um cordeiro, porque antigamente, naquela época, era exatamente assim que funcionava. A palavra matou o cordeiro, pegou o sangue do cordeiro e manchou as portas, os umbrais da porta, que fazia a separação entre os cômodos. E a palavra sangue, ela é uma palavra forte. Algumas pessoas não gostam de falar essa palavra, e algumas têm até medo dessa palavra. Tem gente, irmãos, que eu não sei se, acho que sabe, todo mundo aqui sabe, tem gente que só em ver sangue desmaia. Tem gente que diz assim: eu jamais poderia estudar para ser uma enfermeira, para ser um enfermeiro, para ser um médico, porque eu tenho medo de sangue, quando eu vejo sangue eu passo mal. Alguém conhece alguém assim? Geralmente a gente sempre conhece alguém dessa forma, né? Então, a palavra sangue, ela é muito forte. Ela é um fluido que é bombeado do coração para as extremidades do corpo e simboliza a vida. E enquanto existe vida, existe sangue. Daí o motivo pelo qual, até a gente chegar lá, explicar um pouquinho mais, o espírito da morte, na verdade, irmão, a presença de Deus passando via o sangue, que naquela época o sangue de um cordeiro, o sangue de um animal, cobria o pecado do povo, cobria a culpa do povo, e aquilo dali beneficiava o povo na presença de Deus. O benefício do Evangelho, é importante dizer isso, na verdade essa frase, não me lembro quem foi que falou, mas o benefício do Evangelho não é adquirir bênçãos, mas é nos reconciliar com Deus. Isso é uma verdade muito forte, muito forte. O benefício do Evangelho, porque tem muita gente aí que está entendendo errado, né? Que ela vem para a igreja e ela quer buscar Deus porque ela quer um emprego, porque ela quer um aumento de salário, porque ela quer isso, porque ela quer comprar uma casa, porque o benefício do Evangelho não é adquirir bênçãos, mas é nos reconciliar com Deus, nos conceder um relacionamento firme com Deus. E aí depois, um detalhe: aquele povo, ele saiu do Egito, eles foram poupados da morte e foram livres do Egito, mas não foram libertos.
E existe uma diferença entre ser livre e ser liberto, uma diferença muito grande. Aquele povo saiu do Egito, eles foram livres da escravidão, da opressão do Egito, dos seus algozes. Deus os livrou e eles saíram, e ali no deserto, o coração deles ainda estava escravo do Egito, eles ainda estavam aprisionados ao Egito, tanto que decidiram, pressionaram Arão a fazer um bezerro de ouro para adorá-lo. E eles queriam voltar para o Egito, o coração deles ainda estava preso no Egito. Para deixar mais clara a diferença entre ser livre e ser liberto, nós tínhamos uma pena e nós não tínhamos condições de pagar uma pena. Sendo mais claro ainda, tem muita gente dentro dos presídios pagando a sua pena com a sociedade, pagando a sua pena, e a maioria, quando consegue ser livre, porque cometeu um delito, porque matou, porque roubou, porque foi assaltante, porque traficou, quando consegue ser livre do presídio, continua com a mesma vontade, continua preso com o desejo de matar, de roubar, de traficar, continua com a mesma vontade, com os mesmos impulsos, continua com a vontade de cometer os mesmos delitos. Por isso que tem muita gente que não acredita em ressocialização, porque muita gente consegue ser livre, mas não consegue ser liberto completamente. Quando Jesus fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado, nós, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos escravos do pecado, escravos, aprisionados pelo pecado. E como nós falamos na quarta-feira, o pecado está entranhado, está nas nossas entranhas, e todo mundo aqui peca, às vezes até inconsciente, mas todo mundo aqui peca, todo mundo. E a gente precisa a cada dia conquistar, ser livre. Jesus nos dá essa condição de ser livre, agora de ser liberto é uma decisão nossa. Mas Ele nos dá essa condição de ser livre. E a gente precisa ter a consciência daquilo que está nos escravizando. Existem tantas coisas. Eu estava ali pensando e escrevendo algumas coisas que acabam nos aprisionando. Entre elas, as coisas que nos escravizam são as cadeias espirituais, as prisões espirituais. Essas prisões espirituais podem ser a opressão ou a possessão, tá? Opressão são as pessoas que vivem oprimidas e impulsionadas por uma influência maligna, que tomam atitudes e decisões e reações que ela não consegue se controlar, e muitas das vezes ela fica passada com ela mesma, fica admirada como que ela fez. Ela não consegue entender como que ela teve a coragem de fazer. Tem muita gente que fica, meu Deus, eu não sei o que me deu na hora, sabe? Eu fiquei cega. Passou-se uma coisa assim, não consegui me controlar. E outras pessoas que nem se lembram. Você tem que dizer assim, você fez. Coisa triste, irmão. E tem a possessão. A possessão é quando a pessoa realmente é tomada totalmente por um espírito maligno. Coisa triste, irmão, coisa triste. Eu vi um rapaz passando aí. Lógico, algumas coisas são entradas para o diabo, como a bebida, como as drogas. Essas coisas são portas de entrada para o diabo. Provavelmente ele devia estar drogado, né? Tentando, passava as motos, os carros, e ele tentando derrubar as pessoas da moto. Coisa triste. Rapaz novo. Algumas pessoas são tomadas por um espírito maligno, tomadas totalmente. E outras a opressão mesmo. E existe outras coisas como a mental, que a mente, a pessoa o tempo todo, ela duvida de tudo. A incredulidade também. Tem pessoas que não conseguem
crer, ter certeza e acreditar nela mesmo, confiar em Deus e confiar nela também. Prisões profissionais, porque tem pessoas que na profissão dela ela nunca consegue desenvolver. E isso é uma ação maligna, porque tem pessoas que tentam e ela diz assim, né? Eu sou um bom profissional, eu sei fazer, eu faço as coisas direito, mas não desenvolve de jeito nenhum. Isso é uma prisão financeira, porque às vezes tem pessoas que trabalham, ganham, mas nunca consegue ter uma vida regalada, uma vida folgada, porque é uma prisão. Ela não sabe para onde que vai o dinheiro dela. Ela tenta descobrir, mas ela não sabe o que é feito do dinheiro dela financeiro. Religião, tem pessoas que são presas da religião, e essas são muitas pessoas. Hoje eu entrei num site, aí tinha uma pergunta assim, a pergunta eu gostei, achei bacana. Jesus te tirou da onde? Te libertou do quê? E eu coloquei lá da religiosidade. Tem muita gente, irmãos, não é só quem adora a imagem, não. Tem muita gente dentro das igrejas que são religiosas mesmo. E a gente está estudando muito isso, né? Inclusive no domingo a gente estava vendo exatamente isso, que nós somos humanos. Precisamos respeitar a queda, o sofrimento das outras pessoas e o nosso também. É como eu falava com uma pessoa ontem, eu dizendo assim para ela, ela falando que ela está sendo muito difícil para ela vir conviver com a traição do marido, mas que o marido se arrependeu, voltou para casa e pediu ajuda para ela. E eu disse para ela, meu marido voltou para casa, pediu ajuda, ele quer refazer a família dele, ele quer cuidar da família dele, e agora ela disse, não, mas está muito difícil confiar nele de novo. Falei para ela, cuida da tua família, cuida do teu marido, deixa Deus restituir a tua família, reconstruir a tua família, porque ele caiu. Mas poderia ter sido você, poderia ter sido eu, nunca cometi esse pecado, mas poderia ter sido eu. Aquele que está de pé, olhe, não caia, não sou melhor do que ninguém. Se eu nunca caí no adultério, irmãos, graça, misericórdia de Deus. Algumas pessoas foram envolvidas por uma teia de tentações, que acabaram não resistindo e caíram. Talvez você nunca caiu porque você nunca foi envolvido em uma teia de tentações. O diabo nunca ofereceu um prato tão perfeito, tão perto de você para conviver ali com você. Irmãos, não somos melhores do que ninguém. Aquele que está de pé, olhe, não caia. E quando Jesus diz assim, não nos deixe cair em tentação, para a gente chorar, porque nós não somos fortes, firmes, seguros. Não nos deixe cair em tentação, é porque é Ele que não deixa, não somos nós, não somos. Isso é religiosidade, não somos nós. É Ele que não deixa. Se você nunca caiu, é porque Ele não deixou. Ele, você não. Quem você acha que é? Quem você pensa que é? Que se tivesse se envolver por uma teia de tentações, sabe lá, a pessoa certa, um amigo, uma amiga carinhosa, atenciosa, sabe lá, mas Jesus não deixou nem eu e nem você cair. Então, Senhor, não nos deixe. Isso é religiosidade. Tem muita gente religiosa dentro de todas as igrejas, nas igrejas evangélicas, que mais tem pessoas religiosas. A religiosidade, os vícios são uma cadeia, é uma prisão, além de porta, né, de tudo que se deve guardar no coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, dele procede a saída da vida. Então, guarda o coração, porque a entrada do coração tem que ser guardada, senão entra vício, da bebida, do cigarro, da pornografia. Tudo isso é uma porta de entrada para o diabo, para destruir a tua vida, a tua família, o teu emocional. Destrói sim, financeiro, vícios, a impaciência e, infelizmente, até de pessoas. Tem gente que é escravo de pessoas. Tem gente que é escravo de pessoas e não sabe viver sem fulano, e não sabe viver longe. E se morrer, eu morro. Tem gente que é assim.
E se eu perder fulano, eu me mato. Não vivo sem. Se um dia me deixar, eu cometo uma loucura. A gente quer escravo de pessoas. Infelizmente, isso acontece muito. Então, nós, como Jesus diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o nosso Senhor, quando houve a queda lá no Éden, se tornou pecado. Nós tínhamos uma pena a pagar para poder ser livres, como numa prisão, como quem está pagando a sua pena na prisão, precisa pagar a sua pena, e para poder ser livre, o que não significa que vai ser liberto, mas é uma condição de liberdade. Para ser livre, estão pagando a pena. Nós, para pagar a nossa pena e ser livre, nós não tínhamos essa condição. Não tínhamos essa condição. Veio alguém, tomou o nosso lugar, pagou a nossa pena com o seu próprio sangue, que significa o elemento de pacto. O sangue, como é uma palavra forte, como é um elemento forte, que causa até medo em algumas pessoas, ele significa o elemento de pacto, de aliança. Então nós não tínhamos essa condição de pagar a nossa pena. Então alguém tomou o nosso lugar e pagou a pena por um preço alto, porque queriam nos vender por uns míseros trocados. Depois que nós caímos, quem dizia que nós não valíamos nada e jogava, sabe, nos céus, que nós não valíamos absolutamente nada, queria nos vender, queria nos comprar por qualquer coisa. Mas Jesus disse que vocês valem muito mais do que os pardais. Vocês valem muito, foi o que ele disse. E daí o preço foi alto, com o seu próprio sangue. Ele nos deu e nos tornou livres na condição de ser libertos. Aí você, para ser livre, ele disse que a condição é o conhecimento da verdade. Você precisa conhecer o quê? A verdade de Deus, que a palavra de Deus, ela vai abrir os teus olhos, claro, se você quiser, se você deixar, porque muita gente gosta do comodismo e da zona de conforto. Mas se você conhecer a palavra de Deus, ela vai iluminar os olhos do teu coração e ela vai te mostrar daquilo que você é escravo. Alguns escravos da dúvida, outros escravos de pessoas, outros escravos das suas emoções, do seu temperamento, Tem gente que queria muito mudar, mas o temperamento é esse mesmo, é uma raiva, uma ira que toma conta da pessoa. O tempo todo é estressado. Isso é uma escravidão. Escravo do seu temperamento forte e das suas emoções, que não sabe estar liberto para tomar suas decisões sem ser escravo da emoção forte, da ira, da raiva, do ódio, dessa vontade de fazer as coisas pelo impulso e não pela inteligência e sabedoria. Aí, quando ele diz, que coisa maravilhosa, que isso daqui não é para hoje não, provavelmente para domingo, quando ele diz que se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, que o sangue é vida, e beberem do meu sangue, aí vocês têm vida em vocês mesmos, tem vida. Quando ele fala isso, a vida, o sangue, beberem do meu sangue, em outras palavras, eu estou dividindo, sangue é vida, eu estou dividindo a minha vida com vocês. Coisa maravilhosa, uma coisa forte. Estou dividindo a minha vida com vocês. Daí, ele nos dá essa condição de ser livres para escolher, para fazer as nossas escolhas, para tomar nossas decisões. Agora, liberdade é outra coisa. A liberdade só vem pelo sangue de Jesus, o sangue nas portas, o sangue. Porque se Jesus vos libertar, a liberdade só em Jesus.
a aliança, o pacto, a comunhão, o relacionamento com Jesus, isso torna uma pessoa totalmente liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz assim, olha, você vai comigo rapidinho, não quero nem demorar não. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Porque quando ele diz assim, eu estou dividindo a minha vida com vocês, é porque o estado em que nós estávamos, o estado de pecado, era estado de morte. Era estado de morte. E o preço pelo pecado, como todos já sabem, é a morte. E o nosso estado era estado de morte. E ele diz assim, olha, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, deixa eu ver aqui, duas passagens com vocês aqui rapidinho. Olha o versículo 6, diz assim, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porque, como eu falei para vocês, o estado em que nós estávamos desde o Éden, quando entrou o pecado no mundo, e eu volto a dizer, todo mundo é pecador, todo mundo. Tem pecados que a gente comete até inconscientemente, mas ser pecador não significa que nós vivemos na prática do pecado. Não vivemos na prática do pecado. Nós abandonamos o pecado, mas estamos sempre nos libertando de alguma coisa, da dúvida, da incredulidade, de coisas, irmãos, baixa e vergonhosa, como a inveja, como a cobiça. Infelizmente essas coisas, elas nos cercam e estão sempre querendo entrar no nosso coração o tempo todo. A cobiça, a inveja, a malícia, todas essas coisas. E a gente sempre tem que estar pela palavra, enxergando aquilo que nós devemos nos libertar. Nossa condição era a condição de morte, e daí ele está falando bem aqui, né? Deixa eu ler novamente com você o corpo do pecado. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Está vendo por que Jesus ele morreu e derramou o seu sangue? Para que o corpo do pecado seja destruído. Não sirvamos o pecado como escravo. Não existe essa de eu não consigo largar, eu não consigo deixar de fazer, eu não consigo parar. Eu tento, quando eu vejo que não, já estou mentindo. Eu não consigo parar de me prostituir. Eu digo que eu não vou mais, quando eu penso que não, já estou lá de novo. Eu digo que eu não vou mais na casa da prostituta, da adúltera, mas quando eu penso que não, eu já estou lá novamente. Eu digo, não existe essa de escravidão. A nossa liberdade nos concede direito de escolha para servir a Deus, para servir Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder para 6, 7. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, assim como Ele pagou a nossa pena, para que nós pudéssemos ser cobertos, a nossa culpa pudesse ser coberta, pudesse ser paga, mas Ele na carne e em fraqueza, irmãos, desde a hora que ele nasceu até o seu último dia de vida, Jesus foi tentado, foi perseguido, sofreu a vida toda em fraqueza, em corpo, porque o primeiro Adão falhou, e o primeiro Adão tinha tudo e não precisava de nada. Deus deu tudo para o primeiro Adão, mas o primeiro Adão falhou, era necessário vir um outro Adão. Aí vem um outro Adão precisando de tudo, irmãos, corpo de pecado, já não mais como o primeiro Adão, mas um corpo igual, meu igual, teu, igual nosso. E aí ele
desde a hora que nasceu até o seu último dia de vida, perseguido, tentado, porém ele venceu todas as tentações, venceu o pecado, ele se manteve puro, santo, só para que ele pudesse ser o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. E foi o que João Batista anunciou. Eis aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo seu sangue, porque o sangue de Jesus, como ele diz, o sangue da nova e eterna aliança, eu nem vou continuar, porque isso aqui a gente vai continuar domingo. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, quando eu aceito o sacrifício dele, quando eu aceito a morte dele, quando eu conheço a palavra de Deus, procuro ter conhecimento da palavra de Deus. E aí, João Batista também diz uma coisa, né, que também não é para hoje, para domingo. João Batista diz assim: ele vos batizará com Espírito e com fogo. E aí, quando a gente tem essa comunhão com Deus, com Jesus, só a comunhão com Jesus é que nos reconcilia com Deus, só a comunhão, só o relacionamento com Jesus é que nos dá essa liberdade. Mas o que nos mantém libertos mesmo, o que verdadeiramente nos mantém libertos para sempre, libertos e nunca mais voltar à escravidão, é o Espírito de Cristo. Você se livra de muita coisa, e a cada dia a gente vai se livrando da dúvida, vai se livrando, e tem gente aqui que já se livrou sem for olhar para trás. Tem gente aqui no nosso meio que se for olhar para trás, diz assim: meu Deus do céu, já mudei muito, eu mentia, eu enganava, eu fazia, acontecia, eu sentia vontade de matar, eu fofocava, eu falava mal das pessoas, eu julgava. Tem muita gente que, se olhar para trás, já foi livre de muita coisa, livre, mas isso não significa que você não pode voltar a estar debaixo do jugo da mesma escravidão. Aí Jesus te livrou dos vícios, da mentira, das emoções, do temperamento forte, da ira, do ódio, da mágoa. Gente aqui que não sabia perdoar, não sabia de jeito nenhum, sabe? Tem muita gente que é assim. Você sabia que tem muita gente que é assim? É legal, é bacana, trata bem todo mundo, pisa no carro para você ver, ofende, faz a contraria a pessoa para você ver, nunca mais. Ela simplesmente não consegue perdoar. Tem gente que é assim. Então tem gente que, se olhar para trás, já se foi liberto da mágoa, sabe, de muita coisa, do rancor, do ressentimento, foi livre de muita coisa. Jesus te livrou de muita coisa. Isso não te dá a segurança de não voltar novamente a ser escravo. A única coisa que te dá a segurança de você ser livre de tudo isso, do temperamento, do ódio, do vício, te dá, além de ser livre e te firma na liberdade, a única coisa que te firma na liberdade é o conhecimento de Jesus e o Espírito Santo, que preenche o vazio que outrora era preenchido pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pela ira, por todos esses sentimentos ruins. Quando eles saem de dentro da gente, a casa, que é o nosso corpo, precisa ser preenchido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, que é Ele que nos firma para nunca mais a gente voltar para a prisão. Aí sim, a nossa dívida paga, os nossos delitos pagos pelo sangue de Cristo, porque esse sangue de Cristo, ele está dentro de nós, é a nossa marca, porque o sangue de Cristo é a nossa marca, e por essa marca o diabo não pode mais se aproximar. Como o espírito da morte, o pecado, a condição de morte que outrora nós tínhamos, não pode mais se achegar, porque a única coisa que aparece no mundo espiritual é a marca que a gente carrega, que é o sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. Amém, Jesus? Seja livre, mas além de ser livre,
viva a liberdade que Cristo te dá. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja livre e viva essa liberdade, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, se coloca de pé. Vou só voltar aqui rapidinho em João. Só voltar aqui rapidinho. João 8:30 ali. Eles diziam: nós somos descendentes de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Como diz tu sereis livre? Tem muita gente que não aceita que é escravo. Tem muita gente que não admite, não reconhece que é escravo. Muita gente não reconhece que é escravo. Algumas pessoas até reconhecem, irmãos, que é escravo. Tem gente que reconhece que é escravo do homossexualismo. Tem gente que reconhece que é escravo da prostituição, do adultério. Tem muita mulher que ela reconhece que ela é escrava do adultério, porque vira e mexe ela cai no adultério. Tem muita gente que reconhece, mas vive no comodismo. Ela não tem a coragem de sair dali. Ela não tem força para sair dali. Então eles também não reconheciam que eram escravos, eles não reconheciam. E Jesus, ele diz no 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, não adianta, não fica para sempre. Se você pode ter, as igrejas, tem muita gente que entra e sai, muita gente que entra e sai. Mais rapidinho, tá? Tem muita gente que vem, levanta as mãos, adora a Deus, porque até Satanás adora, até o diabo. Apóstolo Tiago falar isso. E o homem de Gadara, carregado com uma legião de demônios, a primeira coisa que ele fez foi adorar. E tem muita gente que entra na igreja, adora, aparentemente serve a Deus, mas continua mentindo. Pessoas que estiveram no nosso meio que continuam no adultério, continuam com o marido da mulher alheia, aliás, continuam com o marido alheio, continuam se relacionando com a mulher alheia, continuam se prostituindo. Muita gente na igreja que entra e sai, porque o escravo não fica para sempre na casa, só o filho fica, só o filho, só aquele que se relaciona intimamente com Jesus, esse sim se relaciona, esse permanece na casa, porque esse, a todos quanto recebeu quem? A todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Recebeu quem? Jesus. Aqueles que recebem Jesus, que se relacionam. Não adianta as pessoas falarem que se relacionam com Jesus se continuar no pecado. Como tem pessoas, irmãos, que se enganam, apenas se enganam, porque não engana Deus e não engana ninguém. Continua, acredita